Olá, começamos o nosso programa de hoje aqui do Salão Nobre Vereador Mário de Assis Guimarães. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para o meio ambiente e o nosso convidado é o secretário municipal do meio ambiente, Vinícius Rios Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao programa, Vinícius. Obrigado, Vacira. Prazer estar aqui com vocês. Recentemente vocês desenvolveram, por meio da Secretaria, uma conferência municipal sobre meio ambiente, que foram definidos alguns eixos temáticos, né? Quais foram esses eixos que vocês discutiram? Bom, primeiramente, quero destacar que o tema central dessa conferência é resíduos sólidos, ele está sendo realizado no Brasil todo. Então, os municípios que estão organizando as conferências municipais e algumas conferências regionais, estão todos eles trabalhando nesse tema central de resíduos sólidos. Esse tema foi dividido em 4 eixos principais. A geração de trabalho, emprego e renda, consumo sustentável, redução de impacto ambiental e educação ambiental. Secretário, antes da gente entrar nesse tema que nós vamos falar, evidentemente, né, para ficar de uma maneira bastante didática, nós vamos definir, vamos conceituar, então, o que é meio ambiente? Porque tem muita gente que entende que meio ambiente é a cachoeira, é o rio, é a árvore, é o mato, é mais do que isso, não é? Olha, Vacira, esse é um conceito que eu vejo que é de uma extrema necessidade de ser equalizado pela sociedade, porque existem muitas discrepâncias, muitos antagonismos nesses conceitos. E quando, por exemplo, nós vamos desenvolver políticas públicas que nós dependemos desses conceitos, elas podem sair de forma divergentes e até antagônicas em função de não haver sido equalizado antes esses conceitos. E o que você está trazendo aqui para a gente, no meu entendimento, é um dos principais limitadores que causam tantas divergências nisso aí. É muito comum nós percebemos assim que pessoas até de alto nível instrutivo, pessoas bem posicionadas na sociedade com conceitos equivocados nesse sentido. Então, meio ambiente é tudo. O meio ambiente não é o ambiente natural menos a presença humana, menos as ações humanas. Meio ambiente é tudo. Tá? Então nós podemos, para ilustrar aqui, dizer assim, que nós temos aqui um meio ambiente urbano, aqui dentro do município, da cidade de Uberaba. Existem o meio ambiente que eu chamaria de agro-silvo-pastoril, o meio ambiente natural, o meio ambiente preservado, né, onde não teve interferência humana, mas tudo é meio ambiente. Até a nossa casa é um meio ambiente, é onde a gente vive. O local de trabalho nosso também é um meio ambiente. Então, desse conceito básico aí, dá para entender que quando se fala em equilíbrio do meio ambiente, nós não devemos tratar só daquele ambiente natural, preservado, sem a interferência, sem a ação humana, sem a presença humana. Então, tudo tem que ser contemplado. Até porque, Vacira, o ser humano também faz parte, né, é um componente, é o principal componente biótico do meio ambiente terrestre. Então é um conjunto de vários elementos, né, da natureza com seres vivos. E entra também o aspecto de legislação. Sim, eu só queria fazer mais um destaque, destacar um ponto que você falou aí, da natureza com os seres vivos, inclusive o ser humano, com todas as suas ações, todas as suas atividades que são desenvolvidas. Isso também é meio ambiente, né? Mas com relação à legislação, a legislação foi criada, as legislações são criadas para poder regular e regulamentar a ação entre os seres humanos, entre eles, né? Para dar uma ordem entre os seres humanos, e a ambiental entre os seres humanos e o meio ambiente onde é que ele atua, para regulamentar, no sentido de estabelecer uma ordem que, ao final das contas, o principal objetivo é que o ser humano seja beneficiado no final. Como você falou aí de emprego, trabalho e renda. Como é que isso funciona dentro do meio ambiente? Como é que você arruma um emprego? Como é que você tem renda? Bom, nesse sentido aqui, de que o tema da conferência é resíduos sólidos e que a geração de resíduos sólidos por nós, né, seres humanos, contém alguns resíduos que podem ser reaproveitados, né?
Eles são descartados, mas podem ser reaproveitados em formas de reciclagem. Então, isso aqui nada mais é do que incluir esses agentes ambientais, que mais corretamente a gente chama, né? Que são aquelas pessoas que trabalham naquele processo de seleção de rejeitos que podem ser reaproveitados, que têm valor econômico. Né? O artesanato. Também, embora o artesanato não é uma atividade que por si só resolva essa questão de rejeitos, né? Dado o volume que é produzido. Né? Então, por exemplo, o que a gente vê mais comum, que todo mundo entende, esses agentes ambientais, eles costumam recolher muitas latinhas de refrigerantes e de cerveja, porque aquele material ele tem um valor agregado nele e que pode ser reaproveitado novamente. Pode ser reaproveitado. E da mesma forma as garrafas PET também, que podem ser aproveitadas, resíduos e rejeitos de metais mais nobres, como o cobre, o alumínio, como eu falei aqui das garrafas, né? Das latinhas. Das latinhas. Né? Algumas pessoas, secretários, eles pegam até aqueles lacres das latinhas, né? Que fazem, até estilistas e artistas, eles fazem obras de arte, eles colocam aquilo em roupas, né? Isso, então, responde também ao que eu te perguntei, em relação à renda, também, ao emprego. Também. Quer dizer, embora aquela atividade consuma muito pouco do que é produzido, ela pode significar renda para quem se especializa em fazer artesanato daquilo ali. Olha, eu queria aproveitar essa oportunidade para destacar um trabalho sensacional que uma professora aqui em Uberaba faz, que é a professora Enedina, nesse sentido, e é espetacular o que ela faz. Então, nas nossas atividades, que quase sempre ela está presente também, né? E ela vem demonstrando isso aí ao longo de muitos anos com um trabalho de grande valor. Então vamos caminhar por essa vertente aí da educação. Também, né? Essa é uma das vertentes que tem que ser consideradas. E ela principalmente no que diz respeito à à geração de trabalho, emprego e renda nesse quesito de artesanato. E a educação ambiental? Como é que é esse projeto? Como é que ele se processa? Como que o município está atuando na educação ambiental? Dentro das escolas, com algumas comunidades? Podemos fazer um retrospectivo histórico do porquê da educação ambiental, uma vez que essa é uma matéria relativamente nova, né? Nova que eu digo assim, ela não tem mais que 50 anos. Né? Então isso, em termos de educação, ainda é considerado uma coisa nova. Né? Eu costumo fazer muito assim uma pontuação de uma estatística de evolução da população na humanidade. A humanidade toda demorou 1800, aliás, somente no ano de 1800 é que a humanidade atingiu o seu primeiro bilhão de habitantes, em 1800, onde não era uma sociedade eminentemente industrializada. Então, os nossos consumos não eram industrializados. Então, os produtos eram consumidos mais ou menos in natura, com poucos processamentos, né? Efetivamente, ainda a questão de transporte, conservação de alimentos era deficiente. Então, a qualidade e a quantidade de resíduos que se gerava era muito pouca, comparado com hoje. E o processo de industrialização que se acentuou depois da Segunda Guerra Mundial, e algumas descobertas e alguns avanços, como, por exemplo, a criação de várias vacinas, né? O desenvolvimento de tecnologias de processamento e conservação de alimentos, possibilitou um avanço, um crescimento vertiginoso da população. Embora isso tenha acontecido depois do ano de 1800, nós demoramos até o ano de 1926 para atingir o segundo bilhão. Então foi somente depois de 126 anos que nós dobramos a população. E a explicação de ter dobrado em 126 anos está nesse entremeio aí, esses avanços tecnológicos e científicos foram sendo alcançados. Só que a partir de 1926, quando foi se acentuando as descobertas, os avanços científicos, tecnológicos, depois de mais ou menos 56 anos, nós atingimos o terceiro bilhão. E hoje, a cada
a cada intervalo de 12 a 17 anos, nós estamos aumentando em 1 bilhão. Né? E o que acontece simultaneamente a esse incremento populacional? Aconteceu que a sociedade, nesse período de tempo, também se industrializou. O consumo de energia aumentou e a geração de resíduos também aumentou. Então, não dá mais para a gente continuar tendo os mesmos tipos de comportamentos que a gente tinha na década de 40. Tanto com relação ao consumo, quanto ao nosso posicionamento, ao nosso destino que a gente dá com o resíduo que a gente gera. E a educação ambiental entra justamente nisso aí, para adequar a nova forma de viver. As pessoas têm que rever o comportamento. Tem que rever o comportamento. Ou seja, aquele sonho americano consumista não dá para continuar tendo. Nós vamos ter que rever isso aí. Embora, quer dizer, seja o sonho de muitos países em desenvolvimento, né? Mas isso aí não vai dar para continuar tendo. Vai ter que ser revisto. Existe uma prática também, secretário, que é de rever esse comportamento, inclusive do descarte do lixo, né? A gente ainda vê que as pessoas jogam pela janela, que deixa mal colocado para ser retirado. E as crianças passam por esse processo dentro da escola e acaba levando para dentro de casa e reforçando um comportamento novo também na mãe, no pai, no cuidador. Exatamente. Né? Isso é uma questão cultural, né, Vacira? De essa mudança de comportamento. Porque veja bem que nós somos um país novo, que diferente de países que são muito populosos, que a concentração do resíduo também começa a prejudicar muito rapidamente aquela concentração de gente, nós começamos a sofrer isso muito recentemente. Quando eu falo recentemente, é nesses últimos 30, 40, 50 anos. Que é recente, sem recente, né? Mas essa cultura de ser responsável pelo lixo ainda a gente não tem. E a gente vê isso assim em pessoas que são consideradas cultas também, né? Sob outros pontos de vista, mas que ainda não adotou, não desenvolveu essa cultura de tratar o lixo. Eu estava vindo para cá agora há pouco, saindo do estacionamento, tinha uma pessoa entrando no estacionamento tomando sorvete, o sorvete tinha terminado, ela voltou para o passeio, depositou o pote de sorvete vazio na guia da calçada. Poderia ter buscado na lixeira. Bom, é uma pessoa de má índole, que age de má fé? Não. É falta de cultura. Né? De entender que ele é responsável por isso. Que aquele lixo, se acontecer uma chuva, vai para o bueiro, vai tampar o bueiro, vai impedir que a água desça para as galerias, que vai provocar inundação. Né? Então, isso é um exemplo que ilustra com muita clareza esse trabalho hercúleo que a educação ambiental tem pela frente, de modificar os comportamentos nossos como consumidor e como responsável de tudo pelo que a gente faz. Quando você fala em educação ambiental, você fala das políticas públicas, que é uma responsabilidade do município, você fala no ambientalista e você fala nos professores, porque existe um pensamento recorrente das pessoas transferir para o professor. Cara, ele vai para a escola, é lá que ele vai aprender. Né? Eu já penso um pouco diferente, que o poder público tem a responsabilidade dele, de fomentar isso aí. Mas eu ainda penso que isso começa em casa. É em casa. A gente sabe que as crianças têm uma mente muito fértil, né? E tem a capacidade de assimilar com muita rapidez, né, aquilo que vê o adulto fazer. Então, se a criança vê o adulto fazer uma coisa errada, ela vai repetir aquela coisa errada com a maior naturalidade. Se vê o adulto fazendo uma coisa certa, ela vai naturalmente acompanhar aquilo lá. Depois, quando ela tiver um senso, ela vai entender o porquê daquilo. Mas mesmo criança sem ter esse senso de discernimento, ela vai repetir. Então, eu acho que o trabalho começa com a criança, mas principalmente dentro de casa, no seio da família. A escola não tem a responsabilidade de fazer isso aí, ela auxilia. Isso é o meu ponto de vista. Então, isso é um dever da família, dos pais, para fazer. Se a gente quer cidadãos melhores, quem vai promover esse cidadão melhor, o ser humano melhor, é a família. Eu não tenho dúvida disso, a escola é um auxílio. Ao contrário do que muito pai fala, que alguns pais ouviram falar assim, que se não, esse negócio da educação, isso aí eu deixo para a escola. Não, começa lá. A escola é um auxílio. A criança fica na escola o quê? 4, 5 horas por dia? O resto do tempo da vida dela está com o pai, com a mãe. Está convivendo com a família. Então lá é o lugar principalíssimo para poder fundamentar essa educação. Não só ambiental, como educação de modo geral, né?
Então, vamos fazer uma reflexão dentro dessa educação aí, ambiental, de modo geral, mas voltado para a água, especificamente. Tem muita gente que tem o hábito de escovar os dentes e deixar a torneira aberta enquanto está escovando os dentes. Ali existe um grande desperdício, né? Não só desperdício de água, mas desperdício econômico também, né? Sim. Eu estava falando o seguinte, que como nós somos um país novo e que alguns desafios que já enfrentam países muito populosos, como por exemplo o Japão, que é um país desenvolvido e que já tem essas questões equacionadas lá, isso ainda não começou a nos incomodar de uma forma que as consequências nos obriguem a fazer isso pelas sanções desse comportamento, né? Porque nós vivemos num país que é o país mais rico de água no mundo. Embora ela seja mal distribuída dentro do país, né? A maioria dela está na bacia amazônica, onde tem menos gente vivendo. Mas essa região nossa do Triângulo Mineiro, que é considerada a Mesopotâmia brasileira, os rios Grande e o rio Paranaíba, e é servido de uma série de efluentes menores, né? Primários e secundários, então faz dessa região a Mesopotâmia. Então a abundância sempre foi um fator que eu não poderia falar assim que prejudicou esse tipo de educação, mas que atrasou ele. Mas chegou a hora, não tem jeito de adiar mais, né? Até porque, assim, dispor ou usar erroneamente um bem valioso como a água é uma coisa também que a gente tem que aprender em casa, tem que ensinar as crianças em casa, né? Na hora de lavar a louça, fechar a torneira, na hora de fazer a barba, na hora de escovar os dentes, na hora do chuveiro, né? Porque aí é outra coisa, nós ainda não pagamos pela água, nós pagamos pelo custo de captação, de tratamento e distribuição. A água como bem nós não pagamos por ela, e a tendência é que isso venha acontecer. Então talvez quando isso vier a acontecer, isso vai ser um fator incentivador a mais para a gente poder economizar, né? E existe uma estimativa aí de que até pouco tempo atrás a água tratada pelo Codó aqui no município, uma boa parte dela era perdida por vazamentos. E uma outra boa parte era perdida dentro da residência pelo esse mau uso que a gente acabou de falar aqui. Então, assim, poderia se estimar que mais ou menos 50% da água que é tratada, que é captada e tratada, ela é efetivamente usada. Então, olha que absurdo, a gente perder 50% da água que nós captamos e tratamos. Isso é uma coisa inadmissível, inconcebível para um país que quer passar para o primeiro mundo, que quer entrar no rol dos países desenvolvidos. Então, isso é tudo comportamento que tem que ser trabalhado e que não é uma coisa de resultado imediato. Assim como o tratamento de lixo, como a questão do lixo, né? De como lidar com ele, como separar, como produzir menos lixo, né? Separar o lixo, né? Separar os recicláveis. Então, isso é uma questão cultural de médio e longo prazo. E a partir do que você está falando aqui, também a gente pode observar, né, nesse ganho aí de países desenvolvidos, a gente pode lembrar Israel, que tem a maior parte do território dele, que é uma região desértica, no entanto, eles têm alta tecnologia, uma dificuldade imensa de água, né, e tem uma educação muito rígida. Aí as pessoas podem perguntar assim, não, mas quer comparar o Brasil, comparar o Uberaba, né, com esse país? Não, não é nem a título de comparação, mas é a gente lembrar que se isso existe é porque existe uma educação, né? Exatamente. Hoje as pessoas jogam água nas calçadas, lavam o carro, como a gente vê. Você acha que a tendência é ir passando por esse rigor mesmo? Eu não tenho e isso dúvida. virar uma foto histórica até? Eu penso que isso vai acontecer, já está acontecendo, isso é uma questão de tempo, para poder se consolidar. Quer dizer, não faz muito tempo, na década de 80 e 90, a coisa mais comum no final de semana era todo mundo ir para a porta de casa com uma mangueira e um balde, ligar o som e lavar o carro, às vezes abrir uma cerveja, despreocupadamente com a mangueira aberta, né? Isso não é a coisa mais aceitável, né? Assim como hoje é muito comum quando, por exemplo, a gente vê uma pessoa fazer uma atitude dessa que eu te relatei agora há pouco, de jogar um lixo na rua, fala assim, ó, aí não é lixo, lixeira é ali na frente. Ou então, quando alguém abre o vidro do carro e atira algum lixo pela janela, quem está atrás buzina, o da luz. Quer dizer, as pessoas já estão cobrando dos outros concidadãos as atitudes corretas, né? Gente lavando carro desse jeito no passeio, com certeza está passando. A gente fala, opa, está desperdiçando água aí, amigo. Essa cobrança, acho que já está instalada em Uberaba? Não, ela está acontecendo. Mas, assim, não tenho dúvida de que com o passar do tempo isso vai se consolidando.
vai transformar num processo normal, né? Porque Eu alguns, de repente, chamar para briga, natural, né? Vai ser uma coisa natural. Isso é um processo de mudança cultural, né, Vacira? Isso é demorado mesmo, não é numa simples programa de reeducação ambiental que isso vai, ao final do programa, falar assim, agora está tudo resolvido. Não vejo que é assim. Ainda falando sobre a água, por exemplo, uma pessoa que usa um chuveiro elétrico normal, com um banho de 15 minutos, que para muitos é um tempo prolongado, gasta-se aproximadamente quanto de água? De Bom, é um ponto até interessante você que tocou. Tem trabalhos que falam que em 15 minutos, né? Em 15 minutos. Gasta-se mais ou menos 15 litros d'água. Outros já falam em 30, em 40 e 50. Por que essa diferença toda? Porque nós não temos equipamentos padronizados no Brasil nesse sentido, para consumo de água, como já existe aquele selo para consumo de energia nos eletrodomésticos. Né? Então, eu penso que esse é um outro passo importante que tem que ser dado, que no consumo de água doméstica, principalmente a qualidade dos equipamentos, dos emissores, que são os chuveiros, as torneiras, né? Isso faz uma diferença muito grande no consumo de água. Vaso sanitário, então, é uma coisa que um que tenha baixa eficiência e um que tenha alta, né? Um pode gastar até 150% da água em relação ao outro. Então, quando nós criarmos as normas de utilização de equipamentos com esses selos de eficiência de uso de água, né, nós vamos racionalizar mais ainda isso. Dos vasos sanitários, explica para nós melhor. Como que é que tem um desperdício? É pelas marcas, pelos modelos? É o pela fabricação? Antiquado, muito antigo, que não nunca, como a gente tinha muita água disponível, nunca foi uma preocupação de criar um vaso sanitário que com pouca água ele fizesse a descarga dos dejetos. Agora hoje já é. E essa preocupação, essa ação a gente vê em alguns países, inclusive da América Latina. Na Argentina e no Chile a gente percebe isso. Né, que às vezes assim, a descarga com muito pouca água, né, o vaso é esvaziado rapidamente, né, com eficiência muito grande, muito diferente da maioria dos nossos equipamentos aqui. Nós ficamos muito no território urbano, então vamos ver no território rural. Como que os agropecuaristas, com seus colaboradores, seus funcionários, como que eles podem, ou como que eles já estão colaborando com essa preservação ambiental? Olha, as leis que versam sobre resíduos sólidos, eles valem também para o meio rural. E tem até algumas coisas específicas também no que diz respeito à destinação de embalagem de defensivos agrícolas, de adubos e correlatos. Tem alguma específica para eles. Mas o que vale para o meio urbano também vale para o meio rural com relação a resíduos sólidos domésticos. Né? É a mesma coisa. Né? E existe sim, a gente vê no meio rural a preocupação dos empresários rurais de fazer um uso mais eficiente da própria água que usa lá também. Né? Tanto na irrigação como o uso para limpeza de instalações, desinfecção de instalações, de reuso de água. Né? Isso é uma preocupação que é genérica, né? Tanto meio urbano, no que diz respeito também à indústria, à agropecuária também. O reuso de água, como é que ele se processa? A água que tem chance de ser recuperada, né, para ser reutilizada. Por exemplo, água de resfriamento. No caso aí, esse exemplo que eu vou citar diz respeito às agroindústrias, né? Mas vamos voltar à água, ao caso específico de produção agropecuária. Quem produz, por exemplo, suíno, parte de suinocultura. Sim. Por exemplo, a água residuária da suinocultura, que é aquela que lava os dejetos dos animais, que vai ser tratada, normalmente é o que se faz, ela é disposta depois do tratamento num tanque revestido que é usado para irrigação. Então ela não é perdida, ela não vai contaminar manancial de água, não vai contaminar solo, é usada adequadamente para fertirrigação. Então ela tanto vai ser, tem um efeito como irrigação, embora pequeno, mas é um veículo que está levando também os nutrientes depois que esse resíduo foi tratado, fermentado, que está levando para ser reaproveitado pelas plantas. Vinícius, você veio de uma iniciativa privada e está no poder público, né, trabalhando de uma iniciativa maneira privada diferenciada. Pela primeira vez trabalhando no poder público. É um desafio grande, né, porque o ritmo com que as coisas acontecem na iniciativa privada, por ela ser desburocratizada,
pelo fato das decisões estarem centralizadas em poucas pessoas e as formas de controle estão muito próximas do gestor, o que é diferente da iniciativa privada. Veja bem que a prefeitura ela conta com mais de 9.000 servidores, né? E o orçamento da ordem de um pouco menos de R$1 bilhão, o orçamento anual da prefeitura. Então, se não houver a burocracia e o controle, né, o risco de aplicação indevida, escusa desse recurso é muito grande. Então, tem sim que passar por esses processos burocráticos e de controle. Mas esse é um fator de lentidão das ações do poder público, né? A gente tem que reconhecer que é também. De um modo geral, eu gostaria que fosse mais desburocratizada, embora o controle não, o controle tem que haver. Então, até a gente tem debatido muito isso na prefeitura, que deveria ter menos burocracia e mais controle, né? Para as ações serem mais ágeis, né? Resultados mais rápidos. Os projetos da secretaria, tem algum assim já implantado, efetivamente sendo executado? Não. Tem algum? Não, assim, mas o que está mais adiantado, quer dizer, nós temos vários projetos que já foram apresentados, estão encaminhados, alguns em fase de elaboração mais detalhada para poder ser apresentado nos editais das várias fontes de recursos. Que tipo de projeto? Olha, tem projeto, por exemplo, que é da nossa secretaria, que é o projeto turístico da criação do Geoparque de Uberaba. Estou falando da parte turística, né? Tem da parte ambiental, que é um projeto que visa o levantamento de todas as nascentes do município de Uberaba, de um diagnóstico da situação que está essas nascentes. É bom que fique claro assim que é Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, né? E turismo, por isso que eu dei o exemplo do projeto do turismo, né? É verdade. Porque senão a parte do turismo pode ficar enciumada. Eu vim cá falar só sobre meio ambiente e a Secretaria contempla turismo também, né? Que tem uma afinidade grande também com o meio ambiente, essa parte do turismo, né? Uma vez que a aptidão turística de Uberaba também, ela está remontada no meio ambiente local, né? Um exemplo disso é o Geoparque de Uberaba, que é Perópolis, né? A parte de fósseis, né? Então ela tem a ver sim com o meio ambiente. Mas então tem esse projeto especificamente sobre a parte ambiental, que é o levantamento das nascentes do município, tanto urbanas quanto rural, o diagnóstico delas e a proposição de ações para poder reparar, conservar essas nascentes, né? Aí você já está com alguma equipe atuando nessa Nós já área? temos uma equipe que está trabalhando nesse pré-projeto, desenvolvendo ele para poder inscrever esse projeto em editais onde é que vai ser a fonte de recursos para poder viabilizá-los. Esse projeto especificamente das nascentes, é um projeto que vai começar agora, mas ele é para ser estendido ao longo de 20, 30, 40, não tem fim. Né? É um projeto que ele é contínuo e permanente, tem que ser né? contínuo, com certeza. E buscar recursos, seria recurso nesse edital de recursos federais? Recursos federais. E nós temos muitas nascentes aqui, tem uma riqueza muito grande nessa área. A riqueza de água do município é muito grande, Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil. Então, assim, a bacia amazônica, né, o restante do país é considerada a caixa d'água de Minas Gerais. Então, grandes rios nascem aqui, né? Rio São Francisco, o Grande, o Paranaíba, e uma série de outros rios que abastecem, que vão para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, que vem da zona da mata. Então, é a caixa d'água do Brasil. Bom, para a gente entender como é que vai concluir a conferência que aconteceu aqui, a municipal. Depois tem uma estadual. Isso. E depois, o que acontece? E depois vai para a Conferência Nacional. Então, como é que funciona isso aqui? Todos os municípios que se inscreverem para poder fazer essa conferência, todos eles vão desenvolver esses 4 eixos temáticos. Quer dizer, o tema central é resíduo sólido, que hoje eu julgo que seja o maior problema ambiental do Brasil. É lixo. Resíduo sólido. Tá? Então, são 4 eixos temáticos: a criação de trabalho, emprego e renda, consumo sustentável, redução de impactos ambientais e educação ambiental. Então, todos os que se inscreveram para a conferência municipal, que estiveram lá, foram divididos, as pessoas, em função dos seus interesses, foram divididos nesses eixos temáticos. Esses eixos temáticos apresentaram, ao final da manhã de trabalho, 10 propostas, não projetos, até porque a proposta da conferência não é essa, 10 propostas para serem levadas para a conferência
estadual do meio ambiente. O que acontece quando a conferência? Eu não tenho a data precisa para te falar, não me lembro. Mas é esse ano. Então, cada grupo desse eixo temático, eles elegeram 10 propostas. Teve na parte da tarde uma votação onde nós escolhemos 5 propostas de cada eixo desse. Então, como são 4 eixos temáticos, 5 propostas, o Uberaba então escolheu 20 propostas. Essas 20 propostas, elas vão ser defendidas na conferência estadual por 5 delegados que foram eleitos também nessa conferência. Então, eles vão defender as propostas de Uberaba lá na Conferência Estadual do Meio Ambiente. Uma vez feitos os trabalhos da Conferência Estadual, que vão estar todos os municípios de Minas que realizaram essas conferências municipais e regionais, vão escolher os principais propostas e tirar novos delegados que vão representar o Estado de Minas Gerais na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Todas elas tratando, lembrando, do eixo central, que é resíduo sólido, e levando essas propostas nesses mesmos 4 eixos temáticos. Que é a maior preocupação, né? Esse eixo central aí deve ser a preocupação nacional. Para mim é a maior preocupação. No meu caso pessoal, eu vejo como assim, é uma coisa assim urgente, urgentíssima. As campanhas publicitárias, por exemplo, trabalha com marketing, ajuda bastante nessa questão eu acho que existe também um interesse de todo cidadão brasileiro hoje, uma facilitação que tem em redes sociais, internet, isso tem sido difundido com muita eficácia, né? Então não tem ninguém hoje que não saiba, né, o que saiu no YouTube, o que está saindo hoje no Facebook, a respeito de qualquer assunto. E esse é um assunto também que está em voga, todos estão sabendo dele, todos estão a par dele. E a conferência ela visa justamente a participação da sociedade na decisão do nosso futuro com relação a esse tema. Que é despertar a consciência, né? E encontrar soluções. O motivo dessa conferência é para apontar caminhos e encontrar soluções. De uma maneira democrática, porque a partir que sai da conferência, né, como você falou, aqui saiu delegados, propostas, vai no encaminhamento, né? A gente está confiante que vai sair ao final disso tudo um trabalho bem consistente e representativo. Bom, nós estamos quase terminando o nosso programa Movimento com o secretário do Meio Ambiente e Turismo, que é o Vinícius Rios Rodrigues. Mas eu só quero deixar também uma informação aqui por meio de pesquisa que, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2050, cerca de 45% da população mundial não poderá contar com o mínimo de água para as necessidades básicas. Você viu que essa informação dá para a gente pensar, repensar e refletir, porque é preocupante, né, secretário? Olha, é muito preocupante. Acho muito preocupante, sim. Mas eu quero só trazer aqui alguma coisa histórica a respeito disso aí, dessas previsões catastróficas, né? No início do século XX, quando o automóvel começou a ficar conhecido, algumas pessoas do meio científico diziam o seguinte, que se o ser humano entrasse no automóvel, desse que está sendo dito aí, desse que nós temos aí, e passasse da velocidade de 90 km por hora, o corpo dele ia se desintegrar. E isso não aconteceu. Teve uma fala do então presidente do Banco de Boston, salvo engano, em 1968, de que o ser humano jamais conseguiria chegar à Lua, apesar de todos os esforços que ele vê sendo desempenhado. Um ano depois, a missão Apollo chegou à Lua. Então, eu vejo o seguinte, ó, que nós não podemos fazer previsões muito longas com o conhecimento e a tecnologia que nós temos hoje. Porque amanhã o nosso conhecimento já se ampliou, novas tecnologias foram desenvolvidas e a previsão que eu fiz ontem já não vale mais nada. Eu não quero de forma nenhuma dizer o seguinte, ó, nós podemos ficar todos tranquilos que esse problema da água não vai acontecer, isso não vai chegar. Vai sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho confiança de que tem muita gente trabalhando nisso aí e de que tem tecnologias sendo desenvolvidas para poder superar esse desafio, né? Algumas delas já foram apresentadas, testadas, né? E só não são viáveis economicamente hoje, mas daqui a uns dias, passado o tempo, ela pode se viabilizar. Então, nós estamos vivendo uma fase, Vacira, assim,
de avanços assim espantosos. Então, em 10 anos, muita coisa vai mudar. Então, com a participação do poder público, a sociedade, ou seja, quando a gente fala sociedade, a gente está falando da pessoa, né? Estou falando de mim, eu estou falando de você. O que você deseja é que isso seja evitado, né? Que isso claro não aconteça porque vai ter um processo. Eu tenho confiança de que isso não vai acontecer. Porque nós temos meios, nós temos tecnologia, nós vamos ter conhecimento que vão nos possibilitar tecnologias novas para poder evitar isso aí. Agora, isso é um trabalho árduo. Não vai chegar a acontecer, talvez, nesse grau de gravidade que está sendo dito aí pelo relatório da ONU. Mas que isso é uma realidade que já se vive hoje, A dificuldade de acesso à água tratada de qualidade potável já é. Eu estou dizendo o seguinte, que isso pode ser que isso não se agrave tanto, porque nós vamos alcançar tecnologias e conhecimentos ao longo desse tempo que nos resta aí, com o passar do tempo, que vai minimizar isso aí. E isso depende de instituições de pesquisa, do poder público, né, e de vontade política para fazer as coisas. Mas eu tenho confiança que isso vai acontecer. Secretário Vinícius, a equipe do programa Movimento agradece imensamente a sua participação aqui com todas essas informações. Eu agradeço vocês todos pela oportunidade e me coloco à disposição para quando precisarem de alguma palavra nossa aí. Tá? O programa é uma produção da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Elmar Humberto Goulart. Nós terminamos aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.